Olá pessoal, vamos começar hoje um novo livro, que é Criton. Quero contextualizar um pouquinho aqui a história importante. Bom, Criton é um amigo de Sócrates, Sócrates filósofo que viveu e foi condenado em 399 a.C. Um livro sobre essa condenação também está gravado no YouTube, Apologia de Sócrates, então não vou voltar nisso, ok? Sócrates, um grande filósofo, um divisor de águas da filosofia. Existiam os pré-socráticos, depois de Sócrates, os pós-socráticos, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Sócrates é condenado a tomar uma cicuta, pelos motivos que já foram apresentados anteriormente, e agora Criton, que é um amigo dele, vai até a prisão quando ele sabe que o barco que está sendo aguardado e que é o sinal que vai permitir que Sócrates, e eu vou explicar sobre isso, se mate, né? Tome o veneno, é o sinal que ele está para acontecer. Então Criton, seu amigo, vai até a prisão onde ele está e quer convencer Sócrates de que ele deve fugir. Criton já conseguiu subornar os guardas, tem várias outras pessoas que são alunos também de Sócrates que têm dinheiro, e isso não é problema. Os guardas já estão conquistados, já toparam, e agora Criton vai até essa prisão para convencer o Sócrates. Todo esse livro, Criton, ele fala sobre isso. Então é a arte, entre aspas, do amigo que está querendo convencer Sócrates versus a arte de Sócrates que não quer ser convencido e que prefere morrer. Então, algumas coisas já para a gente começar. Quem era Criton? Só para a gente ter uma ideia, né? A gente fala muito de Sócrates. Criton, ele era aluno de Sócrates, era amigo de Sócrates, mais ou menos dessa mesma faixa etária dele. Sócrates morre com 70 anos. Ele era um homem rico, assim como Platão, e ele aparece em muitos diálogos do Platão, sempre um cara assim bem preocupado com a questão da matéria, a parte financeira. Ele era um homem prático, na verdade. Pensa, um homem prático, ele era Criton. Então isso é importante considerar. Por que que Sócrates ficou um bom tempo na prisão e não morreu logo na sequência da sua pena? Isso eu não contei na apologia para contar para vocês agora. O que acontece? Existia naquela época, né, como vocês sabem, a Grécia ainda não era a Grécia, eram cidades-estado. Então Sócrates vivia em Atenas e existia no momento da morte de Sócrates, né, que ele é condenado, na verdade, existia um barco que sempre ia a Delos com pessoas como se fossem peregrinos para comemorar que o Minotauro não matava mais os jovens. Teseu tinha vencido essa batalha dentro do labirinto, né, contra o Minotauro, e graças a isso, todo ano existiam como excursões para Delos para fazer esse agradecimento. E durante esse tempo que esse barco não estava em Atenas, não se podia fazer nada que se profanasse, vamos dizer assim, a cidade. Ela precisava estar purificada. Então, naquela época que existiam muitas pessoas que eram condenadas à morte, obviamente que não foi só Sócrates, isso não podia acontecer. Então, o que acontece? Depois que Sócrates é condenado, ele vai para a prisão e fica lá muito tempo. A gente não sabe o tempo exato, algumas pessoas dizem que chegou a ser quase um mês. E o barco não volta, eis que Criton e os seus amigos ficam sabendo que o barco está para chegar, ficam desesperados que vão perder, né, o seu grande professor, Sócrates, um sábio, e Criton vai até lá para convencer então Sócrates que ele deve fugir. Então esse é o momento dramático. Criton entra dentro da prisão, Sócrates está dormindo
E ele diz para Sócrates, quando Sócrates acorda, se surpreende que ele está ali tão cedo, e já já eu vou começar a ler o livro, estou querendo contextualizar um pouquinho para vocês. Sócrates se surpreende que ele está ali, por que você está aqui tão cedo? Daí ele diz, olha Sócrates, parece sim que o barco está voltando, então se ele está voltando amanhã, né, ele chega e aí você vai ter que tomar o veneno, vai morrer, então eu vim aqui te convencer a não. Claro que não é assim, eu só estou aqui dando uma adiantada. E o Sócrates disse para ele, não, na verdade não será amanhã. Inclusive eu estava sonhando, e eu agradeço até que você não me acordou. Vai ser depois de amanhã, porque o barco vai demorar um dia a mais, e aí só depois que o barco chegasse no outro dia que ele poderia estar tomando a cicuta e morresse. Então aí já tem alguma coisa interessante para a gente pensar, que é Sócrates, lembra? Que ele dizia que ele ouvia uma voz quando ele estava no tribunal, na apologia de Sócrates ali, que eu li, ele dizia que ele ouviu uma voz e como essa voz não disse nada contrário à defesa dele, ele estava ali falando aquilo puramente a verdade, não fazendo nenhuma manipulação e etc. Então, essa mesma voz que ele ouvia é aparentemente essa voz que falou com ele enquanto ele dormia e disse, olha, seu dia está chegando. Não foi assim, nós vamos ler, vocês vão saber como é que foi, é interessante. Inclusive, essa personagem feminina que aparece para ele cita no livro aqui, né, o Platão que escreve esse livro, é importante dizer, ele cita, inclusive, quando ele fala sobre isso, uma referência à Ilíada, a gente também vai entender por quê. E agora a gente vai começar a ler o livro Criton. Eu espero que vocês gostem. Essa foi uma pequena introdução e eu quero dizer algumas coisas para que vocês possam prestar atenção bastante disso. Primeira coisa, prestem atenção qual é a diferença entre a argumentação, por que Criton defende que Sócrates fuja, defende a corrupção, quais são as preocupações dele e por que Sócrates defende o contrário. Vocês vão ver uma coisa bastante diferente em termos de comportamento. O Criton, ele era mais ligado, vamos dizer assim, a uma alma animal. Então vocês vão ver que uma das coisas que ele diz, inclusive, dois argumentos que eles falam porque ele fala para Sócrates fugir é por conta dele mesmo. Olha, não vai ficar bem se você fugir, vão dizer que se você não aceitar, vão dizer que eu não tentei, né? E o que vão falar de mim, etc e tal. Então tem uma preocupação. Não vou dar todo o spoiler aqui, mas prestem atenção. E qual é toda a explicação e a defesa do Sócrates dizendo sobre a justiça, que a justiça deve ser cumprida e ponto final, né? É uma alma dele mais racional, enquanto a gente tem o Criton com uma alma emotiva toda aqui, porque isso é bom para mim, é bom para os nossos colegas, que o nosso professor permaneça vivo e porque ninguém vai falar mais disso de mim, enquanto ele tem toda essa questão mais emocional, Sócrates é uma alma mais racional. Um parênteses é que esse termo alma nesse livro não é utilizado, apesar de Platão falar bastante sobre questões de alma também. Nesse livro essa palavra não é utilizada, mas a gente vai poder perceber que está se falando muito sobre isso. Então amanhã começo a leitura propriamente. Achei importante que vocês já tivessem contextualizados sobre o livro. Recomendo que vocês comprem o livro, possam ler e acompanhar com a minha fala e os meus comentários. Obviamente não sou uma especialista em Sócrates, não sou uma especialista em Platão, sou aqui uma mera amante, vamos dizer, já nesse momento do Sócrates. Estou cada vez mais apaixonada por ele, estou dando aqui o meu melhor, compartilhando com vocês um pouco, né, desse estudo que eu estou fazendo e espero que vocês aproveitem, né? A ideia é que a gente possa pensar
na nossa vida, né? Como é que nós estamos gerenciando as nossas vidas perante as leis, perante a moral, né? No uso da nossa razão, no uso das nossas emoções e tudo mais. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.